sonho de criar um programa de rádio, podcast? Fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast. Segundamos! Boa tarde! Que segunda especial, hein? 25 de dezembro. É Natal aqui no nosso Além da Saúde podcast e hoje preparamos uma programação especial, não é? Vamos fazer como se fosse uma retrospectiva. Temos alguns cortes, alguns trechos de 4 episódios. Aliás, todos os episódios aqui do nosso Além da Saúde foram especiais, mas elegemos 4 que você vai acompanhar hoje. E é claro, se você se interessar por algum assunto, é só procurar no canal do YouTube Is Rádio Podcast ou também no meu canal, Fabiana Fatoretto, que você vai encontrar o episódio completo para ter todas as informações. E a gente deseja a você um excelente Natal. Já teve o almoço em família, agora à tarde aproveite esses momentos porque eles são muito significativos. E que o menino Jesus abençoe você e todos os lares. E a gente continua aqui com essa programação super especial. Agora, mitos e verdades do emagrecimento. Rodolfo, essa questão de usar chás milagrosos, cápsulas mágicas, explica um pouquinho, porque a gente sabe que essa questão de mitos e verdades do emagrecimento, ela anda, não é, alinhada com essa questão do modismo. Com certeza. Do que sai na internet. Agora é o chá de banana, né? Então, olha aí. Deus do tem céu, sempre gente, a bola da vez, digamos assim, não é? Tem o anjinho da vez e depois o demônio. Teve uma época que o ovo era abominado. Agora ele é o superalimento. Sim, é o campeão, o número 1 do mundo, né? Exatamente. Essa questão do chá de banana, dos chás milagrosos, as cápsulas mágicas, explica pra gente. Tem que tomar muito cuidado, né? Sim. Vamos lá. Primeiro, chá de ervas. Vamos pensar lá que colheu, que desidratou, ou erva fresca do quintal, né? Todas elas são terapêuticas, tanto que você tem camomila para gases, para melhora do intestino, ansiolítica, natural. E o erro das pessoas. Eu vou usar uma camomila para ansiedade. Tomei hoje, nossa, minha ansiedade vai ser curada. Todo chá é terapêutico. Todo chá eu tenho que usar. E ele vai participando de processos dentro do meu corpo que vai me tranquilizando nessa questão. Então, tem um chá verde, que ele é termogênico, antioxidante, anti-inflamatório. Ele vai atuar também no nosso intestino, mas não vou tomar hoje, ele vai ter a função termogênica hoje. Eu tenho que tomar várias vezes. Tá? Então, um mito sobre o chá, que tomar em excesso faz mais resultado. Então, é meio litro por dia, ele já tem a propriedade que ele se propõe a fazer. Porém, vamos entrar no grupo dos termogênicos em si, que eu acho que é o que mais chama atenção. E, infelizmente, o chazinho não queima gordura. Tá? Quando a gente fala de alimentos termogênicos, é como se eles modulassem. Vamos pensar lá no seu tecido adiposo, que é uma capinha de gordura. Uhum. E você está em déficit calórico, todo dia seu tecido adiposo vai lá e libera os triglicerídeos no sangue. Vamos supor que meu tecido adiposo vai liberar 5 bolinhas de gordura para ser oxidado. Tá. Se eu estou em déficit calórico, o meu corpo oxida essas 5 bolinhas de gordura, elas não voltam, e aí eu queimei a gordura. Os termogênicos, eles vão lá no meu tecido adiposo e falam assim, viu, solta mais uma. Então, eles modulam gordura, ou seja, meu corpo ia soltar 5 bolinhas de gordura, ele solta 6. Se eu estiver em déficit calórico, estiver fazendo as tarefas, a lição de casa, essa 6ª bolinha também queima, favorece o meu objetivo. Uhum. Se eu não estiver em déficit calórico, eu não vou nem modular a gordura, e caso eu module, eu não vou oxidar. Ela continua livre. E aí que a gente vê muita gente usando alimento milagroso e fala assim, nossa, parece que eu reduzi a barriga, mas vai fazer bioimpedância, está lá com o percentual de gordura idêntico. Essa gordura realocou. Ela saiu da barriga, porque o corpo até liberou, e ela, coitada, ela sai de casa e não sabe como voltar para o tecido de origem. Ela vai parar onde der certo depois. Então, muito comum a gente ver isso. Então, sobre o chá, pode tomar, Rodolfo? Deve tomar. Chinês toma chá que nem louco. É eles verdade. Morrem muito menos. Exato. Lá eles são centenários. Por quê? O chá tem propriedade antioxidante, anti-inflamatória, que a longo prazo vai equilibrando o corpo.
Só que junto ao chá, eles também meditam, dormem bem, são super zen. Cuidam da alimentação. Então, eles têm todos os peixinhos, o ômega 3 e tudo mais. Então, é um conjunto, mas os chás têm essa propriedade. O que você tem que pensar é que ele não está me emagrecendo. Eu estou tomando e ele está ativando dentro do meu corpo mecanismos para que a queima de gordura fique mais eficiente. É aquele negócio, não vai ser imediato, é a longo prazo. A longo prazo. Não é? Tá? E tomar cuidado com as quantidades. 500 ml é a dose segura e tranquila que eu já tenho o efeito. Ótimo. Tomar 1 litro daquele chá, eu não estou tendo mais efeito termogênico, mais efeito calmante, e ainda ocorre o risco de ter as toxicidades, né? Então, chá verde em excesso. Estudos que mostram, né? 1,5 litro de chá verde por dia, por 6 meses, já pode aparecer bolinhas no fígado, que daí quando você faz o ultrassom, pode detectar como uma esteatose não alcoólica, e aí você vai ver por toxicidade de excesso de planta. Porque, na verdade, o que vira, não é tóxico, é a quantidade, é a dose. Sim. Né? E aí, entrando na parte de cápsulas, né? Fitoterapia não são medicamentos, porque elas vêm das plantas. Sim. Né? Hoje mesmo passei lá para uma cliente um drenante que vem lá da caquitínia, que é uma planta, e eles abstraem da planta a parte mais interessante. Então, a mesma planta pode ser termogênica, pode ser diurética, pode ser ansiolítica. Sim. Então, no laboratório, eles conseguem separar isso das tudo plantas isso. Uhum. e eles têm um efeito potencializador daquilo. Então, tomar um chá verde em chá e tomar um chá verde em cápsula, eu vou ter uma absorção melhor dessa cápsula. Porém, como eu disse, a cápsula não vai aumentar a sua termogênese, vai sair queimando gordura, não vai acontecer nada disso. Ela vai só, seu corpo vai receber melhor aquilo e pode contribuir. Tá? Certo. Eu não sou contra a fitoterapia, hoje eu amo prescrever, coloco como associação. Né? Muita gente chega hoje na primeira consulta. Tem cápsula? Eu falei, não, primeiro tem o cardápio. A hora que você tiver rotina... não vamos trocar aí a sequência, porque tem uma sequência certa também que você passa para o paciente, né, Então Rodolfo? ele tem que ter rotina. O corpo tem que estar equilibrado. Aí o fitoterápico pode ter um efeito, e vai ter um efeito muito mais eficiente do que sair tomando à toa, porque daí meu intestino está péssimo. Não absorve direito nada. O fitoterápico também não vai ser absorvido. E é o que muita gente passa. Compra, a farmácia faz propaganda, eles vendem lá aleatoriamente, pode ser vendido, né? Ah, para mim não funcionou. Mas aí a pessoa fala, nossa, mas eu não vou no banheiro com frequência, não durmo bem. Ou seja, então, são várias questões que têm que ser verificadas para mostrar Você monta um plano, na verdade. É um plano que tem que ser seguido. É um plano alimentar com medidas comportamentais. Então a pessoa tem que aprender a se comportar melhor no final de semana. A pessoa que me conta, eu janto muito. Aquele assim, de segunda a sexta eu sou regrada, mas de fim de semana eu chuto o balde. Olha outro erro aqui, né? Jantar em excesso. Olha lá. E qual que é quando você vê um histórico, né? Isso tem estudo científico, depois a gente vai para a clínica e vê. Né? Isso é muito bonito, porque senão a gente só fica no achismo e no lá acontece comigo. Não, tem artigos lá. Pessoas que jantam muito, tem um histórico de falar que comem menos ao longo do dia. E elas falam para mim assim, mas eu não tenho fome no café da manhã, Rodolfo, por isso eu não como. Quando você vai investigar a fundo, que hora que você acorda? 7:45. Que hora que você entra no trabalho? 8 horas. Então não é falta de fome. Veja bem, é falta ela de tá tempo. Desesperada. Cadê a logística do negócio? Ela está desesperada para chegar no trabalho a tempo para não ser mandada embora. Exatamente. Então quer dizer que aquele alimento faz ou não falta, para alguns realmente. Fabiana, tem pessoas que não precisam comer de manhã. Não é o jejum intermitente. É acordar sem comer imediatamente ao acordar. Ela pode comer 10 da manhã, ela pode comer 9 horas. Mas quando ela vai reconhecer isso, quando ela tem um cardápio que eu dei para ela seguir, de rotina, de equilíbrio, e a partir desse cardápio de base, ela vai me contar, realmente aqui parece que está sobrando comida, Rodolfo. Nossa, eu não comi aqui, Ou seja, vai ser uma adequação. A adequação, que eu chamo adaptação. Porque a pessoa mesmo vai ser impactada com essas quantidades na distribuição ao longo do dia do cardápio. Porque quando ela tem o que comer, ela vai comer e perceber, pô, eu comi, estou muito cheio ou muito insatisfeito. Eu realmente não tinha fome ou eu realmente preciso desse alimento? Daí eu como no café da manhã, parece que eu paro de comer de noite que nem uma louca, que nem uma capivara que eu falo, né? Capivara raivosa. Vocês já acompanharam o Rodolfo? Acompanha o Rodolfo nas redes sociais, @Rodolfo Scatolon. Tá? Com S mudo e N no final, porque ele é chique, tá, meu bem? Então você segue lá, porque ele responde as perguntas e tem um filtro de capivara. Ele fala que a personagem é a capivara raivosa quando a gente solta e come tudo que tá pela frente e depois quer correr atrás do prejuízo. Sabe, porque uma né? que Limeira tem as capivaras, né? Exato. E você já viu capivara comer maçã?
Não. Elas comem coisas saudáveis, tá? Só que elas comem numa velocidade. Coloquem no vídeo. Nem gente, percebe. A hora que você vê, ela já Já engoliu. foi, Né? é. Então, assim, a velocidade que eu como determina também o quanto eu sou satisfeito ou Isso não. também ajuda no emagrecimento? Mastigar e perceber. Fazer a refeição sentado, não em pé, correndo. Sim. Faz Tá lá nas diferença. minhas dicas que eu coloquei, né? Mastigar. Mas quando a gente sai da mastigação pro mecânico, Fabiana, né? Eu mastigar atento. Porque uma coisa é eu ficar ali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Que Não, saco, né? é. Mas aí eu falo assim, nossa, eu tô comendo essa maçã. Nhaque. Nossa, ela tá crocante, ela tá macia. Perceber as características. Essa aqui tá mais doce, Tá. menos doce. Nossa, eu vou apreciar. Passa pra cá, passa pra lá. Passa na boca toda. Porque o que eu faço isso? Eu tô excitando, a gente chama, né? Todas as papilas gustativas. E quanto mais fracionado é o alimento, mais estímulo das papilas eu tenho. Quanto mais rústico, menos papilas eu ativo. E quanto mais eu mastigo, mecanicamente, esse alimento também vai chegar no meu estômago do jeito certo, vai ter menos chance de ter gastrite, refluxo, azia, queimação, estufamento. O quanto de gente tem a barriguinha lá, Rodolfo, eu como... Fica estufado. Porque não mastiga direito. É só você corrigir a mastigação, ela para de inchar a barriga e se sentir estufado o tempo inteiro. E esse negócio de água com limão, água com berinjela, vinagre de maçã em jejum. Explica pra gente essa história. Muito bem. Então, tudo tem um embasamento assim. Berinjela. Quem Tá. usa muito berinjela? Pessoa que tem colesterol. Aí, é verdade que eu coloco a berinjela de molho na água, ela libera todo o ácido lá. Tem um nome super chatinho, mas ele libera esse ácido na água. E ao ingerir na forma dessa água, esse ácido já livre na água, ele metaboliza melhor. No intestino absorve mais rápido, ele tem essa relação de reduzir colesterol. Certo. Aí vai uma abençoada lá um dia que tem colesterol alto, e ela fala assim, eu vou tomar essa água em jejum, né? Tudo bem. Então ela troca o pão com a manteiga e o leite com Nescau por água de berinjela. Ela vai emagrecer, Fabiana? Vai. Vai. Porque ela trocou 400 calorias por 0 caloria, porque a água de berinjela não tem caloria. Uhum. A água de berinjela emagrece, não. O que emagreceu ela foi o déficit calórico, né? Que ela parou de comer. E aí isso só muda. Um dia a berinjela, aí depois eles colocam o vinagre de maçã como emagrecedor. Não é que emagrece, que daí quem cria esse hábito troca uma refeição de 300, 400 calorias por vinagre. E, diga-se de passagem, vinagre de maçã orgânico, né? Hoje eu passo para todos os meus pacientes, porque ele é É medicinal mesmo. hipoglicemiante. Para quem tem ácido úrico. Então, pra tem quem efeito tem positivo. dor crônica. Tá. Se eu como pré-refeição como shot, ou na salada mesmo, durante a minha refeição, ele trabalha a carga glicêmica da refeição. O quanto esse arroz, esse macarrão vai ser absorvido, retarda isso. Então toma antes da refeição. Ou durante a Ou salada durante, mesmo. tá. Quem come a salada antes. Ele Tá. já tem um efeito na carga glicêmica. Entendi. E o que a carga glicêmica é tão importante, Rodolfo? É o quanto vai subir o açúcar do meu sangue e quanto tempo vai levar para ser absorvido. Quanto dá mais aquele pico rápido de sobe açúcar, né? A e gente mais fala- rápido é absorvido, se sobra, vira gordura. Porque o pico que a gente fala é esse açúcar que cai no sangue e vai lá em Rápido cima demais. rápido demais. E aí o isso. corpo, quando tem muito, ele tem que absorver. Tá. O meu coração usa um pouquinho, meu rim usa um pouquinho, mas nem tudo é tão... Né? Todo mundo usou, não tem o que fazer, tecido adiposo. Vai virar reserva de gordura. Então, quando eu tenho uma redução da carga glicêmica, é como se esse açúcar subisse menos e fica constante. Aí o tecido adiposo não vai absorver com tanta facilidade assim. Elaine Marques, nossa querida fonoaudióloga. Ai, gente, ela é minha fono, dá licença. Há muitos anos. Deixa pra lá. Mas ver a evolução da Elaine, as especializações que ela tem feito ao longo dos anos e ver as conquistas que ela tem tido a cada caso que chega para ela no consultório, eu falo que é muito prazeroso para gente que vê de fora. E para ela, então, com os familiares, nem se conta, né? Como eu estava assistindo o seu último podcast com a doutora Angélica, vocês conversaram sobre o tema daqui, né? Que é além da saúde. E é bem isso mesmo. Eu pensei nisso, eu falei, é muito além da saúde, porque o amor que a gente coloca... eu sempre falo assim, que os estudos, eles são... Claro, extremamente importante, não dá para a gente pensar se vai ou não, porque tem que ter, tudo evolui, a gente tem que evoluir nos estudos também, nada ficar parado, né? Mas o amor, eu falo que metade é o estudo, é competência, a outra metade é o amor. Viu? A dedicação, né? Isso dá muito certo. É verdade. Aí, ainda mais no trabalho, né? Como a gente vai falar das crianças, com atraso de linguagem, normalmente são as crianças que apresentam esse atraso. Principalmente com criança, porque quando existe amor, existe o retorno disso, né? E a gente chama de empatia. E quando existe, o resultado vem.
É muito difícil não ter quando tem a empatia. É né? muito mais natural esse resultado acontecer, Sim, né, Elaine? sim. Até nos casos mais severos, né? Sim, porque aí o envolvimento é muito grande, Sim, né? uhum. Do profissional do profissional com o paciente, né? A criança, mas também com a família. Todo mundo está envolvido nesse Exato, processo, nesse exato, trabalho, para exato. poder dar certo. E dá, sempre dá. E a Elaine tocou num ponto muito importante, que ela não individualiza. Lógico, o tratamento é individualizado, o diagnóstico é individualizado, mas ela não trata só a criança, ela trata a família. A família tem que andar junto, tem que saber o que está acontecendo, tem que participar de cada Eu pego no evolução. Né? E outra, no caso da fonoaudióloga, 50% é no consultório, mas os outros 50% está no resto da semana. Porque você vai ver a Elaine 1 horinha por dia na semana. Uma horinha, um dia na semana. Isso mesmo. Agora, o restante dos dias, os exercícios que são propostos, eles devem ser seguidos à risca, porque eu sou prova viva que a fonoaudiologia é um divisor de águas na vida de qualquer pessoa. Aí a pessoa fala, mas para que eu vou fazer fono? Gente, a gente se comunica através do quê? Através da voz, através da fala. Dona de casa, secretária, professora. Gente, qualquer pessoa precisa se comunicar. E para a gente se comunicar melhor, a gente tem quem? A fonoaudióloga. A comunicação, hoje em dia, não dá para a gente pensar que não vai ser Que importante, é só para quem né? trabalha com microfone, por exemplo. Eu não sou comunicadora. Todo mundo é. Mães. Mas eu sou só mãe. Gente, mãe precisa ter goela, hein? Nossa, precisa ter muita voz. Mãe precisa ter goela, vou te falar. Tem que né? cantar, tem que dar umas broncas. Dona de casa também. E tem muita gente da melhor idade querendo começar a cantar no coral. Sim. Tem que conhecer a parte vocal para conhecer melhor. Temos as fonoaudiólogas aí, não Tô é? atendendo uma senhorinha de 87 anos, Olha a coisa aí. mais fofa desse mundo. Tá vendo? A voz dela já tá boa. É isso, tá? Agora, pra gente entrar no nosso tema mesmo, tema. atraso de linguagem, eu acho interessante, Elaine, antes da gente entrar no tema em si, é importante que o nosso público, não é, entenda como é que ocorre esse processo do desenvolvimento da fala, é isso? Acho que é importante porque como a gente vai falar do atraso da linguagem, né, da fala, vale a pena a gente conversar também um pouquinho do que antecede isso, que é o desenvolvimento. Uhum. E o desenvolvimento da fala, ele já começa a acontecer na barriga. A partir da 12ª semana de gestação, a criança já escuta. E aí, quando já... normalmente já tem um nome quando descobre o sexo também, a gente já começa a chamar pelo nome, né? Quando não, a gente conversa do mesmo jeito. O bebê tá aqui, tá tudo bem. Chega alguém, coloca a mão na barriga da mãe, pergunta se tá tudo bem. Tem gente que vem e conversa com o bebê também, né? Isso. Não só com a mãe. E ainda hoje em dia tem muitas mães que colocam músicas. E tem comprovação científica de que músicas clássicas, principalmente, trazem o desenvolvimento de linguagem. Então, é importante a gente pensar nisso, porque aí já começa. Então, estamos falando dos bebês ouvintes, e começa na barriga da mãe. Certo. Aí o bebê nasce. Quando o bebê nasce, a primeira forma de comunicação dele é o choro. Então, é pelo choro que ele vai se comunicar ou comunicar tudo aquilo que tem de necessidade. Então, às vezes, eu tenho também algumas conhecidas, amigas, que quando tem bebê, o bebê começa a chorar, já vai correndo para pegar ou para fazer alguma coisa. Eu falo, calma, escuta o choro primeiro. Esse choro, será que é porque ele quer colo? Será que ele quer que você pegue? Identificar o choro. Vou falar. Não é fácil, mas a gente aprende. Sim, Com o tempo importante. a gente aprende. Porque é a forma de comunicação. Se a gente não deixar essa comunicação, é a mesma história que você pensa assim, eu vou num lugar onde eu não... ninguém consegue me entender porque eu não falo a mesma língua. E aí você abre a boca para falar alguma coisa, vem alguém te taca um prato de macarrão na sua boca. Daí você vai falar, calma, eu não queria comer macarrão. Não era isso que eu queria falar. Apesar de que se fosse macarrone a gente comeria. Né? Abre uma exceção, né? Tudo Macarrone bem. Aí dá sempre para vai enfiar bem. na boca mesmo sem pedir, tudo bem. Mas não era isso que a gente queria no momento. Então, o que a gente precisa entender? Que com os bebês também pode ser assim, porque daí vai a mãe dá o peito, a mãe dá a mamadeira ou coloca a chupeta para parar o choro. Parar o choro. E o choro é comunicação. Às vezes ele quer comunicar que está bravo, às vezes quer comunicar que está com fome, que está com a fralda suja ou que
quer colo, por exemplo. Ai, mas eu não consigo entender o choro. Claro, não é uma coisa que assim, acabou de nascer, tem 2 dias a gente já consegue. Não é por aí. A gente tem que observar, escutar. Eu lembro também do meu primeiro filho, bebê, que agora tem 12 anos. Sim. O Theo, ele disse que ia assistir. Theo, se você estiver assistindo, beijo pra você. Ele já tem todos. 12. 12. Gente, eu lembro do Theo tão pequenininho. Ah, Passa então, muito rápido, muito né? rápido. Muito. Tá aí querendo ser jogador de futebol. Oh, coisa boa! E falar para ele participar aqui. Tem um podcast também, né? Tem, à noite, de esportes, logo às 9 da quiser. noite, exato. E então, quando ele era pequeno, eu lembro que quando ele era bebê e chorava, dormindo, né? A mãe dormindo na cama, você escuta o choro, às vezes pela babá, tudo. Você já levanta com o pé assim, daí eu já pensava, não, calma. Porque é muito automático Exato. a gente querer dar uma resposta. Isso. Mas é comunicação. Então, a gente tem que sempre tentar, né, ter esse tempinho para escutar e deixar isso acontecer. Depois, quando vai passando o tempo e o bebezinho vai começando a ter os 4, 5 meses, aí começam os balbucios, que hoje em dia também já pode começar a acontecer antes. Tem relatos de balbucios com 2 meses, que são sonzinhos que a criança faz sem ter significado. Mas eles são sons que a gente fala, porque não é diferente do choro. Claro que tem o som da risadinha também, né, do sorriso, mas esses sons que a gente chama de balbucio é porque tem alguma coisa relacionada com a articulação. Tem um articulador mexendo aqui, então vem mamá, ba, pa, pa. Então começam sonzinhos. E quando esses sons começam, muitas vezes os adultos que estão cuidando, normalmente a mãe ou o pai, escutam mamã. Aí vai e fala, falou mamãe! E aquilo que, na verdade, era só um balbucio, uma exploração do som, acaba realmente se tornando uma mãe, porque o outro deu significado. Agora, é interessante a gente lembrar que tudo tem o seu marco de desenvolvimento, né? Você viu que a Elaine está colocando do recém-nascido, agora ela está falando dos 4 até os 6 meses, e a gente vai colocar na tela. A voz sexy do Além vai colocar pra gente, tá? A primeira imagem, para vocês acompanharem junto com a gente, inclusive ele já vai jogar na tela toda para vocês conseguirem ler, tá? Isso. Então aqui, olha, começa lá de baixo. Do 0 aos 4 meses, dos 4 aos 7 meses, dos 7 aos 9 meses, dos 9 aos 13 meses, 13 aos 16 meses e acima dos 16 meses. Porque normalmente esse marco é do 0, né, do recém-nascido, até 1 ano e meio, mais ou menos, né, Elaine? Isso mesmo. Do 0 aos 4 é o que a gente já estava falando. Uhum. Dos 4 aos 7 também, a gente falou do balbucio, mas também existe essa história da localização sonora, né? Reconhece a voz da mãe, por isso que muitas vezes existe os bebês que se acalmam quando escutam a voz da mãe, porque já está acostumado. Uhum. Ou do pai, de quem sempre está junto. Porque começa mesmo a entender, a conseguir reconhecer, o reconhecimento. Isso a gente está aqui falando das crianças ouvintes. A gente pode procurar uma outra oportunidade e até uma fono mais direcionada nessa área das crianças não ouvintes, que são as crianças surdas que normalmente arrumam outras formas de comunicação. Mas que são questões também da gente já ficar de olho. Sim. Existe o teste da orelhinha, que é feito já no hospital, para poder saber se são crianças ouvintes ou não. Às vezes podem acontecer outros aspectos que podem gerar problemas, mas que aí também não vai dar tempo de conversar aqui sobre tudo. Que são questões de otites, né? Então, que pode acontecer desde o bebezinho. Mas aí a gente procura uma outra oportunidade. Um outro episódio para falarmos só sobre isso. Depois dos 7 aos 9 meses, já começa ali, deles conseguirem demonstrar reações de agrado ou desagrado aos sons que escuta. Então, se ele está num lugar que começa muito barulho, às vezes pode chorar, pode achar ruim, se incomodar. Desconfortável. Então, localiza também de onde veio. Ele consegue olhar para o lado, para baixo. Então, se você faz um sonzinho embaixo, a criança já olha. Você faz aqui, ela olha para cá. Você faz para o direito, olha para o direito. Identifica de onde veio o som mesmo. Identifica de onde veio. Então, pensando por aí, dos 7 aos 9 meses, se ele já tem essa identificação, é muito importante a gente também ter o modelo de fala para eles, né? Porque se a gente tem um bom modelo e usa mesmo a fala como comunicação, porque também tem, infelizmente, Fabiana, hoje em dia, tem famílias que acabam colocando o celular para a criança muito cedo, bebê mesmo. E a gente considera bebê até 1 ano. Na literatura é assim. Eu sei que pais e mães consideram um pouco
um pouco, muito mais. Um pouco, tipo, Mas- até uns 5. Ou até mais. Ou até mais. Na verdade, pra mãe vai ser sempre o bebezão, né? Sim, né? Tem Sempre, isso. não tem jeito. Mas, enfim, nessa idade aí, que a gente sabe que até 1 ano, muitas vezes a gente vê por aí pais oferecendo celular, porque tem muitas coisas interessantes, né, de sons, de imagens e músicas, e aí a criança fica lá hipnotizada e acaba perdendo uma fase super importante de estimulação, que é a interação social. Por quê? Ela escuta você, ela pode fazer, mesmo que não seja uma... Agora, por exemplo, que a gente está numa interação aqui de comunicação. Eu falo, você olha para mim, você balança a cabeça, você fala alguma coisa. Isso é uma interação. E com um bebezinho também isso deve acontecer. Certo. Mesmo que seja um sonzinho, é uma interação. E aí, quando os pais, os cuidadores favorecem isso para o bebê, a comunicação vai acontecendo. É um estímulo de comunicação. Então, falar palavras, até aquela voz que a gente conversa com o bebê. Ai, que bonitinho, como ele tá lindo. É uma voz que também tem comprovação científica. Essa voz que a gente chama de... não tem aquele filme Nemo que falava do baleiês? Então, a gente fala que é do bebê... Esqueci qual o termo agora que usava, mas era alguma coisa assim, mamanhesa, alguma coisa assim. Que se usava esse termo para falar que era o som da voz. Porque a gente sempre coloca a voz mais fininha, deixa, ai, que cuti-cuti, coisa linda. É assim, né? Esse tom não tem problema. O que não pode é a gente ficar falando palavras no diminutivo, porque as palavras no diminutivo, ai, o bonitinho, o pezinho dele, o bonequinho que ele tá, o ursinho, tudo no inho. A criança pega muito esse inho e não pega as palavras reais, né? Então, se eu falo boneco, olha o boneco, pega a chupeta. Cada palavra tem uma terminação diferente. Quando todas são iguais, a criança fica confusa. Então, isso é importante. A gente pode usar a voz, mas não precisa usar o diminutivo. Vocês estão acompanhando as dicas? Vocês estão anotando? Porque ela já está falando um monte de coisa respondendo a primeira pergunta só. A Elaine é assim, tá? Você faz uma pergunta, ela faz a palestra inteira. É assim que funciona, meu povo. Porque ela tem muito conhecimento. Quando a pessoa tem muito embasamento, é assim que funciona. Tá? Então, você que está nos acompanhando, se tem dúvida, manda aqui no chat pra gente. Estamos ao vivo pelo YouTube. E outra coisa, vai participando dos nossos sorteios, tá? Um macarrone in box delicioso e ainda temos também um kit de produtos incríveis da Farmácia Vitale. Se você ainda não teve a oportunidade de provar, de experimentar, de usar os produtos da Farmácia Vitale, eu sou suspeita porque eu amo de paixão. Então, quer participar dos sorteios? Curte a nossa live aqui no YouTube. Compartilha e escreve eu quero. Esses 3 comandinhos e pronto, já vai estar participando, tá bom? No final, a gente vai fazer o sorteio aqui juntinho com vocês. Na sequência, Elaine, vamos lá. Dos 9 aos 13 meses. Localiza os sons para o lado, para baixo, rapidamente, compreende e responde os comandos verbais mais simples. Então, a gente sempre fala que daí a gente tem isso na próxima pergunta, né, que eu queria conversar também, para não esquecer essas coisas importantes. Mas a criança, primeiro, ela consegue entender e ter a compreensão da fala. Muitas vezes a expressividade ainda não acontece totalmente com essa idade. Algumas vezes sim. Tem crianças que com 9 meses já falam as primeiras palavras. Tá. Mas quando não, é muito importante que elas pelo menos entendam. A compreensão já é para acontecer aí. Dos 9 aos 13 meses. Ou seja, por isso que eu falei no início aqui do nosso episódio, antes da gente entrar no atraso de linguagem em si, a gente tem que saber esses marcos de desenvolvimento, porque nesse período, quem fica com a criança, os pais, cuidadores, enfim, precisam interagir com essa criança para que essa comunicação já tenha um início naturalmente correto, né, E Elaine? principalmente para isso, Fabiana, não é para deixar ninguém encanado, desesperado, até porque se tiver um desespero ou uma dúvida muito grande, pode, por exemplo, assistir o programa, porque a gente já vai conversar e aí tira muitas dúvidas. Exato. Outra coisa é uma consulta, porque
muita gente pensa assim, mas se eu for na fono, tem gente que falou que eu posso esperar, então é melhor eu não ir. Mas, às vezes, uma ida, uma conversa, uma troca de informações Dá aquele tira alívio. todo o peso e ajuda mesmo nas questões das orientações. Exato. Porque as orientações, quando passadas, a pessoa pode seguir e dar conta sozinha em casa. Não precisa ficar indo toda vez na terapia ou toda semana. Tem casos que sim, mas nem sempre é assim. Então, não precisa ter medo nenhum de procurar, de ir atrás, de se informar, né? E aí, acho que também essas questões da tecnologia que você falou, né? Muitas vezes a informação, mesmo que seja pelo WhatsApp, a gente pode conseguir isso, pelo Instagram, pelo YouTube. Então, são formas de chegar também nesses propósitos. Então, quando a gente fala nessa idade, manda beijo, dá tchau. Dos 9 aos 13 meses, tá, Isso. gente? Às vezes a gente pode até pedir coisas. Pega a bola para a mamãe. A criança consegue nessa idade, porque já Entende o comando. É para entender. Dos 13 aos 16, ela localiza os sons para o lado, para baixo, para cima. Começa a compreender e responder comandos verbais mais complexos. Então, cadê a mamãe? Cadê o papai? E acima dos 16 meses, né, que ela já está aí com 1 ano e meio, ela localiza diretamente os sons para os lados, para cima, para baixo, compreende as ordens relacionadas às partes do seu corpo. Então, você pergunta, cadê a mão? E ela mostra, cadê o pé? Cadê o umbigo? E aí vai mostrando tudo que você pergunta, porque sabe responder os comandos verbais. Doutora Angélica, Oi, querida. diga pra gente qual é a importância de se fazer a lavagem nasal nessa época do ano ou o ano inteiro? Olha, Fá, é assim, os últimos congressos, eles têm sido, a informação de lavagem nasal tem sido massiva, né? Porque nunca se estudou tanto, nunca se pesquisou tanto sobre lavagem nasal. Então, antes, o que a gente achava que era uma coisa assim, acessória, tornou-se uma coisa muito importante, ganhou uma importância muito grande. E isso veio com o último consenso de sinusite, mostrando que lavar o nariz era mais efetivo no tratamento do que, às vezes, entrar com antibiótico, em alguns casos, mesmo de sinusite bacteriana. Bom, então, assim, com essa importância, com o aumento dos números dos trabalhos e tudo mais, viu-se o quanto isso impacta, né? Só para se ter uma ideia, tem um trabalho agora de 2022 mostrando que lavar o nariz todos os dias aumenta as defesas do nariz em 700%. Ou seja, Vai modificar o curso da sua doença, tá? Então, assim, além de promover hidratação, limpeza, quando a gente fala de lavagem, daí depois a gente vai explicar certinho, né, o que é a lavagem de alto volume, isso. tá? Então, assim, além disso tudo, além de hidratar, de limpar, de fazer um efeito de remoção mecânica, realmente, uma vez que quando você lava com alto volume, é como se você retirasse realmente aquela secreção, como se você fosse com a sua mão ali e retirasse. Então, hoje a lavagem nasal ganhou um status completamente diferente, mesmo entre os médicos. E com esses avanços, né, a Sociedade Brasileira de Otorrino, a Associação Brasileira de Otorrino, já até disponibiliza já um manual de lavagem nasal. A Associação Brasileira de Pediatria, de Otorrinopediatria também já tem uma orientação, assim, um guia de lavagem nasal para criança. Então, assim, hoje o que mais se estuda e o que mais se discute realmente é a lavagem nasal. Então, assim, lógico, tem muitos pacientes que me perguntam, mas eu tenho que lavar todos os dias? Idealmente, sim, né? Mais ou menos como se fosse escovar os dentes. A gente não pergunta se a gente escova todo dia, a gente simplesmente escova, né? Porque tem que fazer, tá? Precisa ter alto volume? Nem sempre, depende muito de cada paciente. Mas, por exemplo, uma recomendação que eu sempre dou e que eu acho que é muito interessante criança foi para a escola, voltou da escola, lava o nariz, né? Essa é uma orientação muito interessante. Às vezes, só de você criar esse hábito, talvez a sua criança fique menos doente.
porque, voltando da escola, ela carrega com ela vários vírus. Exatamente. Pode vir a acontecer até bactérias, Sim, por que não? sim. Né? É uma troca muito grande. E as crianças, não adianta, por mais que você fale, não põe a mão na boca, não põe a mão no nariz, não é, doutor? Parece que tá falando, põe a mão na boca, põe a mão no nariz. Porque é o tempo inteiro eles mexendo em tudo e levando a mão ao rosto. Isso. Então, isso gera uma angústia, uma agonia. Pós-pandemia, um pouco mais, porque eu acho que Exatamente. todo mundo ficou meio que horrorizado com toda a situação. Uhum. Então, a gente acaba ficando preocupado, neurótico, passa a ser neurose para as crianças. Então, muitas vezes, adquirindo esse hábito de chegar em casa depois da aula e fazer a lavagem nasal, Pronto, já dá dá aquele alívio. aquela né? tranquilizada, né? Isso. E pensando assim, as crianças produzem muito mais muco, né? É normal. É normal. É normal. Criança produz mais muco, tá? Por quê? Porque ela tem um contato com esses vírus diferente do adulto, né? Então, assim, o muco todo mundo produz. A gente produz uma quantidade de muco impressionante, tá? É muita secreção que a gente Para produz. quem é alérgico, que o diga. Isso, né? exatamente. O alérgico produz mais. Quando você está numa infecção viral, produz mais também, tá certo? E as crianças, pensando que uma criança nos seus primeiros 2 anos de vida, ela vai ter de 10 a 12 infecções por ano. Uma criança dos 2 aos 5 anos, ela vai ter de 8 a 10 infecções por ano. Então, assim, todo mês está doente? Exato. Todo mês está doente, sem ter um comprometimento da imunidade, tá? A gente está falando de crianças imunocompetentes, não de crianças doentes, que têm outras condições, Certo. tá? Então, realmente, vai ter um contato e vai desenvolver muito mais resfriado. Por isso que criança cutuca muito mais o nariz, porque sente aquele incômodo também, entendeu? Agora, doutora Angélica, lavagem nasal em bebês, em crianças, em adultos, elas são diferentes? Elas têm que ocorrer de uma forma diferente? Tem que ocorrer de forma diferente, tá? Você vê circulando na internet vídeos de mães fazendo lavagem de bebês com, às vezes, um volume bem grande. Exato. Que tá? a criança até parece que vai afogar, Que a né? criança parece que vai afogar. Eu tenho um pouquinho de restrição quanto a isso, tá? Então, é assim, você sabe o que você está fazendo, então, se você sabe o que você está fazendo, tudo bem, tá? Mas o ideal, principalmente num bebê muito pequenininho que não sustenta a cabeça, é muito pouquinho. É um conta-gota no narizinho do bebê, até porque a fossa nasal dele é muito pequenininha, né? Existem hoje também dispositivos que são bem interessantes. Eu não sei se você já chegou a ver. Eles são mais novos. Assim, você joga o soro no narizinho do nenê e você aspira. Ele tem um kit que você aspira até com a boca. Não vai a secreção para sua boca. A boca vai servir só para puxar, né? Certo. Você vai puxar, ao invés de usar aquelas perinhas, né? Quando a Manu era pequenininha, que há alguns anos atrás, a gente usava uma perinha, né? Isso é como se fosse uma mangueirinha mesmo e você aspira, tá? Então, em bebê pequenininho. Bom, o bebê já senta, consegue sustentar a cabecinha em torno aí dos seus 6 meses de idade, você já pode começar a aplicar volumes maiores, né? Quando falo de volumes maiores, eu estou falando de 5, 10, 20 ml. Não é tanto assim, tá? Existem até garrafinhas pequenininhas. Essas garrafinhas pequenas, que são as garrafas usadas para crianças pequenas, elas têm 120 ml. Daí, cada vez que você joga, sai 30. Mas mesmo assim, tem que ser uma criança que esteja acostumada com esse volume, tá? Isso é importante, né? Ou então você pode usar a seringa de 10 ml. Hoje já existem no mercado diversas seringas, porque isso também é uma coisa que preocupa. Se você usar uma seringa comum, ela tem uma ponta fina, né? Assim, e isso pode machucar o bebê, porque às vezes a criança mexe, tá? Então, o ideal é que seja um dispositivo já próprio mesmo para lavagem nasal, que a ponta é romba, tá? É uma ponta grossa. E aí não vai ter problema, tá? Então, joga no narizinho do nenê, soro ou solução. Depois, se vocês quiserem, eu deixo, tá? A solução, que é água, sal e bicarbonato. E aí pode fazer, e idealmente que ela esteja morna. Por que morna? Isso é importante, faz diferença. Quando você usa aquela temperatura que a gente fala de mamadeira, que é uma temperatura próxima à temperatura corporal, vai ser muito mais confortável,
né? Para o nenê, para a criança, mesmo para o adulto. Então, dá um conforto maior. Então, aquela temperatura não choca com a sua temperatura corporal. E o uso também de soro, ou então de solução para limpeza nasal, mais fria. Então, se a gente falar em temperatura ambiente, hoje de manhã estava 9 graus. Se você joga isso no seu nariz, além de um desconforto muito grande, quando você joga água fria no nariz, a tendência é desse muco ressecar, desse muco endurecer. Então, vai ser pior ainda, tá? Então, todos esses passos são importantes. Importante dizer também que existem algumas populações que são populações especiais que têm mais dificuldade com lavagem nasal e aí entra um risco um pouco maior. Por exemplo, crianças que tenham alguma condição neurológica, tá? Crianças que não consigam ainda sustentar bem a cabeça, ou então crianças que podem ter problemas aí de engasgos. Nessas crianças, a orientação é não fazer lavagem de alto volume, porque nesses casos existe o risco dessa solução poder ser aspirado e ir para o pulmão, tá? Então, nessas populações especiais, há de se ter cuidado e conversar com o médico que acompanha essa criança ou esse adulto, tá? Agora, criança. E no adulto? No adulto, praticamente assim, é interessante fazer lavagem nasal de alto volume, é muito legal, principalmente em adultos que tenham rinite alérgica, que tenham sinusites de repetição, tá? É importante fazer lavagem de alto volume, tá? Eu tenho até um paciente que ele falou assim para mim outro dia, eu vivia tendo dor de garganta, depois que eu passei a lavar mais meu nariz, eu nunca tive. Então, Olha realmente... só, interessante isso. Realmente. Ou, às vezes, por exemplo, eu vi até com a minha mãe, que começou um quadro de uma rinite depois de uma determinada idade, que a gente chama de rinite atrófica, rinite do idoso, e ela estava muito difícil de controlar a rinite dela, até que ela começou a fazer a lavagem nasal e isso melhorou muito, né? Então, é importante o adulto também fazer lavagem de alto volume, tá? O que eu falo para o adulto e que também falo quando vai fazer na criança é cuidado com a pressão, porque quando se fala de alto volume, parece que é uma lavagem nova, assim, uma coisa revolucionária. Porém, na Índia já se faz lavagem nasal de alto volume há 7.000 anos, Olha né? isso. Então, eles fazem... É costume mesmo. Na verdade, é aquele hábito que a doutora disse no início do programa. Isso, exatamente. Né? Então, é interessante o quê? Você fica pensando se você vai escovar os dentes? Não, você escova os dentes todos os dias, principalmente depois das principais refeições. Então, a lavagem nasal no povo indiano já faz parte, da higiene do próprio corpo. Exatamente. Né? Então, parte da medicina ayurvédica, né? Ayurvédica. Você tomou banho, escovou o dente, comeu, vai fazer a lavagem nasal. Tá lá no meio já. Exatamente. Né? E tanto que o dispositivo que eles fazem é um dispositivo de cerâmica. É como se fosse uma chaleira, chama lota. Tem até para vender. Eu tenho pacientes que fazem lota. Eu uso essa. Eu gosto muito. Por que ela é melhor que a outra? Eu acho que ela é mais, vamos dizer assim, ela é menos agressiva, né? E você sente o soro saindo, isso. O caminho que faz, na verdade, exatamente. Né? Eu brinco que parece a lâmpada do Aladim. Isso, é isso mesmo. Aquela de desenho animado que você vai. Ela é assim mesmo. É esse formatozinho, tá? Exatamente. Mas ela, diferente dos dispositivos que a gente tem, você não consegue dar pressão. Não. É só volume. Exato. E o interessante é isso, é volume com baixa pressão. Por quê? O problema da pressão é que quando você coloca uma pressão muito grande, dá dor de ouvido. Tá. Então, eu tenho crianças que tomaram pavor de fazer lavagem de alto volume, porque não foi conseguido fazer essa na pressão mensurar certa. A pressão correta. E outra coisa também, Fá, que acontece, por exemplo, eu até abri uma caixinha de perguntas esse final de semana, até para trazer as dúvidas claro. do pessoal do Instagram. E aí a questão teve uma pergunta que foi assim, eu não consigo fazer. Então, aí o que acontece? Às vezes tem um desvio do septo nasal, ou então um nariz que está muito congesto, está muito gripado, ou tem uma rinite muito importante que não está conseguindo controle, aí você não consegue, e aí você tenta aumentar a pressão, daí vai ser um desastre. Tá? Então, nesses casos, eu até recomendei,
tem que procurar um otorrino. Exato, fazer uma avaliação, fazer uma um avaliação. tratamento correto para Exatamente. desobstruir tudo isso que está entupido, né? Para depois você conseguir, né? Às vezes existe também uma situação que é chamada de polipose nasal, que é um tipo de uma inflamação nasal já um pouquinho mais séria. Então, nesses casos, assim, é importante você tentar saber o que está acontecendo, por que você não está conseguindo fazer essa lavagem, Exato. tá? Mas Exato. não aumentar a pressão, entendeu? Eu tive uma menininha de 7 anos, um consultório que eu achei uma graça, que ela falou assim, eu faço lavagem nasal, mas eu odeio. Eu falei, mas por quê? Ela falou A assim, sinceridade das crianças é a mais gostosa. é muito legal. E ela falou assim, tão enfática, mas eu faço, mas eu odeio. Eu falei, mas por quê? Porque quando meu pai faz, eu fico com tontura. Então, olha acho que lá. fazia com Tanta tanta força. força que ela sentia tontura. Daí eu falei assim, então você vai falar pro seu pai que ele não vai mais fazer no seu nariz, tá bom? Tá bom, tia. Então, assim, não é por aí, né? Então, Exato. tomar muito cuidado com a pressão. Então, é bem suave. Maristela Chanquete Silva Cetim, a nossa querida Maris, lá da Academia Focus Esportes Clube. Seja bem-vinda. Obrigada, Fá. Boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui em nome do Pilates, em nome do pessoal da Focus. Espero conseguir responder todas as perguntas. Explica pra gente o que é exatamente o Pilates. Na verdade, o Pilates são exercícios que podem ser feitos desde o solo, com acessórios, bola, círculo médico, tem alguns acessórios, e também que pode ser feito esses exercícios no aparelho desenvolvido pelo Joseph Pilates. E esses exercícios, a gente fala que são exercícios que restauram mesmo a saúde da pessoa, desde do corpo, da parte física, como mental, né? Não é só alongamento. Tem também um alongamento também, envolvido, tá? né? Mas é muito além do alongamento. Muito além, muito além. Ele trabalha força, trabalha muita força, estabilidade, trabalha mobilidade, trabalha alongamento, trabalha muito o fortalecimento dos músculos profundos, a estabilização mesmo do corpo. E tem muito a parte mental junto, porque você tem que estar lá. Não dá para você fazer o Pilates pensando em outras coisas. Você tem que estar lá presente, prestando atenção no seu corpo. Esse estar presente 100%, doando a força do seu corpo, o seu alongamento, a sua mentalização e a respiração, porque o Pilates ele é uma junção de tudo sim. isso. Tanto que no começo é muito comum as pessoas se perderem nessa Sim, contagem que vocês sim, passam, sim. porque respira, encolhe a barriga e faz isso. É muita coisa, né, ao mesmo tempo. Na verdade, a gente tenta ensinar como você fazer os exercícios, mas tendo um controle de você sobre o seu corpo. Porque a maioria das pessoas começam a se exercitar, mas não presta atenção na respiração, não presta atenção no corpo, tá longe, né? E lá não, a gente traz a pessoa mesmo para o momento. Então, desde o simples sentir as costelas se movendo nessa respiração, o que você está sentindo, que músculo você está sentindo. Então, a gente traz essa percepção do corpo para o aluno, que muitas vezes ele nem sabe como mexer, nem sabe como contrair, nem sabe como respirar. É verdade que a gente aprende a respirar direito fazendo Pilates, já que você citou isso? É uma coisa que as pessoas que fazem Pilates me relatam mesmo. O que acontece? Às vezes a gente tem alguns bloqueios respiratórios que a gente nem percebe no dia a dia. A gente, às vezes, trava a respiração, não percebe. Dependendo do formato da coluna, essa respiração ela é de um jeito. Eu falo que cada pessoa, dependendo do corpo, a respiração ela flui melhor de um jeito, flui melhor de outro, por conta da mecânica da coluna. Então, a gente ensina tudo isso no Pilates, entendeu? Então, é muito uma busca de conhecer o seu corpo. Você vai lá, você vai conhecer tudo o que está acontecendo com o seu corpo. Ou seja, você vai descobrir partes que você nem imaginava Exato. que existiam.
Todo mundo fala isso. Nossa, eu nem imaginava que eu tinha essa parte, que isso me influenciava na respiração, por exemplo, ou que vai me dar mais força e mais agilidade para fazer um certo tipo de movimento. Sim. E é verdade que a gente pode classificar o Pilates desde o início, então são movimentos iniciais, são movimentos mais fáceis para as pessoas que estão começando, não é, nessa modalidade. Sim. E depois tem os exercícios Vai intermediários e os Isso, avançados. Vai. A gente começa com os básicos e conforme esse aluno vai ganhando a consciência do corpo e a consciência do movimento, ele vai evoluindo. Porque tem gente que nem eu falei, a pessoa acha que é só fazer um movimento, mas por trás desse movimento tem toda uma ação, tem todo um como fazer esse movimento. Então, o aluno ele vai entendendo isso, que às vezes menos é mais, que às vezes menos amplitude te traz mais estabilidade, mais controle do movimento. Então, e aí, conforme eu falo que o aluno avançado não é o aluno que consegue fazer com muita carga, com muita mola, mas é o aluno que tem todo esse controle do corpo, todo o controle da estabilização, toda essa fluidez, mas tudo com controle, fazendo o movimento, sabendo tudo o que está acontecendo. Não é um exercício jogado, sabe? Que a gente fala, sem ativação do músculo. Por isso que eu ia te perguntar, porque tem gente que acha que praticar Pilates é como malhar. Eu vou, ao invés de fazer musculação que eu tô enjoada, eu vou lá, vou fazer Pilates, não é? Só porque eu também eu sou muito acelerada, então eu vou trocar a musculação pelo Pilates, porque o Pilates ele é mais lentinho. Não é só isso, né, Maris? Não. Vai muito além, né? Não, Na verdade, tem muita força no Pilates, muita estabilização, além da mobilidade e do alongamento. E o que eu falo? Que não tem como você trocar um pelo outro. São diferentes. O ganho que você vai ter no Pilates é só no Pilates. O ganho que você vai ter na musculação é só na musculação. Eu falo que eles são ótimos para se complementar. O ideal, na minha visão, como educadora, seria estar fazendo os dois. Tá? Porque o que você ganha em um, você não ganha no outro. Mas não tem como trocar. E outra coisa que é o importante que você já falou, é também sentir prazer no que você está fazendo. Não é porque eu sou professora de Pilates que eu vou ficar falando para a pessoa fazer Pilates. Ela tem que gostar de estar ali. Mas, para saber se você gosta, você tem que se aventurar. Tem que se aventurar. Não tem como você falar Não. só de olhar. Não gosto. Não tem como. Tem Não. gente que tinha pavor de olhar. Sim. Fala, não, isso não é pra mim. E a partir do momento que se aventurou, que foi Sim. lá, se propôs, fez uma aula experimental, Sim. gostou tanto que não troca mais. Sim. Não é verdade? Sim. Nossa, eu tenho alunos que estão comigo desde o começo. Quantos anos já, Maris? Eu comecei em 2008 no Pilates. Faz muito tempo, Muito tempo, já. dá 15 anos 15 já no Pilates. anos. A Tem academia, alunos que tá 15 anos comigo. a academia já tem 19, né? Vai fazer 19. Vai fazer 19 em novembro. Então, gente, é muita água, né? E é muito estudo. Sim. Porque a partir do momento que você começa a se interessar pelo Pilates, você vê que o profissional precisa de atualização a todo momento. Sim. Porque tem sempre Sim. coisas novas, né? Não só até na parte da musculação. Todo ano você tem que fazer um curso. Uma reciclagem, Uma né? reciclagem, porque tem muita coisa nova, muitos estudos recentes, que o que às vezes lá atrás não era legal, agora ou vice-versa. Tudo vai mudando. E Então, teve você tem que estar as sempre se atualizando. adaptações também dos Também. exercícios, não é? Muito, Que muito. muda, porque Sim. tudo é estudo. Sim, E eles vão sim. estudando que, às vezes, aquele movimento que você fazia assim, agora é melhor você fazer um pouquinho mais sim. aberto. Sim, E, né? sim. E aquele ajuste fino que a gente fala, Sim, né, Maris? sim. Às vezes é Mas é uma detalhe que já muda, que muda tudo. Muda tudo. Que você sente, às vezes, mais abdômen, Sim, ou sente sim. mais posterior de coxa, Sim, e por aí para vai. de usar o músculo que está tenso, que você estava usando, ao invés de usar o músculo que estabiliza, que de fato que é o que a gente quer trabalhar. É um detalhezinho que muda tudo. E essa questão que você disse, que quando o aluno ele vai fazer o Pilates, você precisa dele por inteiro, precisa dele ali focado, pensando realmente naquele movimento que ele está fazendo, que você está... Por isso, a importância de ter no máximo 4 alunos, porque assim Sim. você vai também ajustando a Sim. postura de todos os alunos, Sim, né, Maricela? Sim. Eu tento conduzir e explicar para eles, mas ao mesmo tempo eu vou pedindo para eles sentirem o que eu estou explicando também.
Então, eles vão fazendo, mas eles vão sentindo o que está acontecendo. Então, a percepção corporal melhora muito, porque eu levo eles no caminho onde eu quero e faço eles perceberem aonde que eu quero ir com eles, nos exercícios, entendeu? Então, por exemplo, se às vezes um aluno, vou dar um exemplo, às vezes um aluno solicita muito os músculos da lombar para fazer o exercício, eu trago um movimento que faça com que ele use mais os músculos do abdômen ou do glúteo, do quadril, do core como um todo, e faço ele sentir isso, e ele sentir também o movimento errado, eu faço o certo e o errado, e ele entende aonde ele estava e aonde ele tem que estar com esse corpo para ele fazer o movimento. Então, eu trago nos dois movimentos. Então, aqui é lá onde você estava, aqui é onde eu quero que você vá, onde você estabiliza. Então, ele entende o que é o errado e o que é o certo. Eu falo que eu não quero que ele fique só lá fazendo os exercícios corretos. Eu quero treinar ele para a vida. Então, se ele está na casa dele e precisa agachar ou pegar algo, ele sabe o que é o certo. O movimento certo que ele tem que fazer para fazer aquela atividade em casa. Para ele não contrair o músculo errado, né? O músculo que tensiona, para ele trazer o músculo que estabiliza, que sustenta o corpo dele, né? Porque a maioria das lesões acontecem por falta de preparo e de conhecimento corporal, Sim. dessa percepção corporal, sim. porque você não sabe Sim. onde você está jogando. Você está jogando a força no músculo errado. Sim. Então, às vezes, a gente compensa, como a Mari disse bem nesse exemplo, compensa aqui, olha, Com nessa lombar, parte da ao invés de lombar, usar o quadril, por ao invés de usar o exemplo, quadril ou de usar o abdômen. Sim. Porque Sim. para parar, a gente que tem muita dor na lombar, a gente precisa ter um abdômen mais forte. Abdômen, um quadril forte, um quadril funcional. O glúteo, ele dá muita sustentação para a coluna, então esse glúteo tem que estar ativo. Olha Por só. exemplo, pessoas que trabalham o dia inteiro sentados, se não faz atividade física, esse glúteo ele vai ficando disfuncional. Eu falo que a pessoa vai sentando na coluna e não mais pela articulação do quadril. Então, tem que devolver toda essa função para esse quadril. Por exemplo, pessoas mais de idade, às vezes, chegam lá sem conseguir dobrar o quadril. Eles dobram a coluna para sentar. Então, tem que reorganizar tudo isso. E eu preciso ensinar eles. Não adianta eu só passar o exercício se ele não sabe sentar. Certo. E quando se ele a gente senta sobre a lombar, se ele não senta sobre o quadril, né? E quando a gente pensa em sentar, é tão instintivo, é tão automático, que a gente acha que tá tudo certo. E muitas vezes a gente tá fazendo tudo errado só no jeito da gente sentar. Sim. E isso vai trazer consequências também, né, Maris? Nossa, muito. Principalmente lá na frente, né? A pessoa, quando é mais nova, ela não sente isso muito agora, né? Mas lá na frente ela vai sentir, porque toda a mecânica do corpo desorganiza, né? Ela perde mesmo a função do músculo, ela passa a usar outros músculos para fazer a função que aquele lá não estava fazendo. Então, vai desorganizando tudo mesmo. Por isso que a gente fala que reorganiza o corpo, porque dá função de novo para lugares que não estavam mais trazendo o exercício para aquele movimento, né? Para aquela função. Agora, Maris, quantas vezes por semana é o ideal para praticar o Pilates? Então, isso é uma pergunta. É um dilema. Que todo mundo faz. Às vezes fala, eu quero fazer Pilates. E quantas vezes eu faço? Depende quem é essa pessoa. Por exemplo, Fabiana, que está aqui na minha frente, que treina musculação, né? Senta aí lá umas 4 vezes na semana. Trabalha sentada? Trabalha. Mas também tem uma vida bem ativa, não fica só sentada. Isso. Então, eu preciso ver todo esse contexto por trás de o que você faz. Se é uma pessoa que é sedentária, fica o dia inteiro sentado, não faz nada, não faz uma caminhada, e só vai fazer o Pilates, no mínimo 3 vezes na semana eu vou dar lição de casa para fazer em casa. Entendeu? Então, depende. Eu tenho que saber quem está ali para eu falar quantas vezes na semana. E eu acabei de descobrir que Pilates tem lição de casa, minha gente, que eu não sabia disso. Lição de casa. Então dá para fazer movimentos em casa fora do estúdio? Dá, eu passo. Alunos meus que trabalham o dia inteiro sentados e que só fazem o Pilates, ou então faz outra atividade, mas sente desconforto por ficar muito tempo em home office, trabalhando sentado, eu passo exercício para parar no meio e fazer. Porque assim, o corpo, gente, ele precisa de movimento.
O que tensiona o corpo? O que desorganiza? Você ficar na mesma postura o tempo inteiro. Se eu ficar aqui parada o dia inteiro assim, eu vou trazer tensão para o meu corpo. Eu preciso estar em movimento. Então, eu peço para parar um pouco, mexer o corpo, trazer alguns exercícios que façam ativação do glúteo, façam ativação da estabilização de escápula, do tronco como um todo, e depois volta. Trazer função para esse músculo que ficou ali parado por um tempo, Ou seja, esse músculo precisa de estímulo. Precisa de estímulo. E o movimento é o que dá o estímulo. O parado, não, né? O músculo, para ele ser saudável, ele precisa contrair e relaxar. Contrair e relaxar, contrair e relaxar. Contraiu, só contraiu, ele vai ficar depois tenso. E ficou só relaxado também, ele perde a função de contração. Então, tem que estar fluindo. E quem faz isso é o movimento. Só o movimento que traz isso. Nesse programa especial de Natal, nesta segunda, 25 de dezembro, a gente vai se despedindo. Espero que vocês tenham gostado e vou lembrar mais uma vez. Se você gostou de algum tema, quer saber mais, procure o episódio completo no nosso YouTube, Is Rádio Podcast, ou então no meu YouTube pessoal, que é o Fabiana Fatoretto. Vamos ficando por aqui. Uma excelente semana para você, ainda com esse espírito natalino, esse espírito de final de ano. E a gente volta no programa da semana que vem. E já estaremos em 2024, hein? Como passa rápido. Beijo no seu coração. Feliz Ano Novo! A gente se vê! Você que tem o sonho de criar um programa de rádio, podcast, fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast.